Dia impressionante para Chicago. A gente já pode dizer que o dia 27 de outubro é uma data histórica porque ela marca talvez o início do fim dessa novela do tarifaço dos Estados Unidos, pelo menos com o Brasil e com a China. É sobre isso que a gente vai falar hoje, todos os movimentos que estão impactando o nosso mercado, o que vem pela frente logo depois da nossa vinheta. Quero começar aqui com o nosso pedido tradicional. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, por favor, considere deixar a sua curtida. Eu estou fazendo algo muito errado aqui para produzir conteúdo, que é postando conteúdo cada vez mais tarde. Todas as vezes que a gente posta exatamente às 7h30 da noite, a gente tem um resultado muito bom. Mas segunda-feira é segunda-feira, você sabe aí como é que é a sua correria. E às vezes eu não consigo, e eu estou postando esse vídeo já bem tarde da noite, então sempre quando eu trago uma informação mais à tarde, geralmente ela não performa bem, ela não entrega bem, mas mesmo assim eu estou fazendo questão de trazer as informações que pautaram esse dia, porque são muito relevantes. Então eu conto muito com a sua curtida e com o seu comentário, porque é só assim que a gente vai ter um bom resultado aqui nos nossos materiais. Mas vamos lá, quero começar aqui dando uma olhada no nosso fechamento de hoje, que foi sem sombra de dúvida um fechamento histórico. A gente já tinha na semana passada Chicago acumulando mais de 2% para a soja no acumulado da semana, agora só em um único dia sobe mais 2%, milho vai aí também na esteira, né, subindo mais 1%. Milho na B3 eu vou dizer para você que ele não é um movimento correto não, tanto que a B3 está zigue-zagueando. Sobe numa semana, perde na outra, mas eu não quero focar aqui em milho B3 porque esse assunto vai render uma outra conversa muito mais ampla, mas Chicago de fato já é um volume, já é um movimento que a gente sabe pontuar exatamente o que está acontecendo e também a gente pode trazer aqui o que a gente pode esperar pela frente. O dólar também teve um dia de uma relativamente queda, né? Porque até 0,5% a gente coloca ali como estabilidade, mas teve a ação do Banco Central. Bom, vou passar correndo aqui por algumas informações, porque é muita coisa que nós temos para conversar hoje e é pouco tempo que a gente tem aqui no radar. Quero começar mostrando para você os prêmios da soja. Isso aqui é extremamente importante porque quando aparece NB, quer dizer que não tem prêmio de compra. Quando aparece NS, quer dizer que não tem prêmio de venda. E a gente amanhece com o mercado já tirando os prêmios para a soja brasileira para novembro, para dezembro e para janeiro. Para milho também não teve prêmio para novembro na abertura dessa segunda-feira. Já é o mercado sentindo os efeitos da divulgação que nós tivemos no final de semana. É muito comum a gente ver os Estados Unidos, Scott Bessent e o próprio Trump dizer, olha, nós vamos fazer um acordo com a China. O mercado está meio duvidoso quando os Estados Unidos anunciam. Por que hoje a gente teve esse movimento agressivo? Porque quem anunciou um acordo prévio foi a própria China. A China disse no domingo que já tem algo rascunhado ali, já tem um acordo pré-definido com os Estados Unidos. O foco do anúncio da China foi sobre programas antidrogas e foi sobre terras raras ou minerais críticos. E aí depois a gente teve o Scott Bessent, aí os Estados Unidos, dizendo que também tinha algo já pronto para a soja, até porque o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, é um produtor de soja. E a gente já teve o mercado reagindo. Chicago sobe, valoriza a soja americana e os nossos prêmios saem. Não é que o prêmio está zero. Quando aparece esse NB, é o mercado de exportação dizendo, olha, eu não sei o que vai acontecer, a gente ainda precisa esperar um pouco para se reestruturar esse quadro de oferta e demanda. Não sabendo, a melhor coisa a se fazer é ficar fora do mercado. E aí as trades saem do mercado. Quando a gente olha aqui para a nossa paridade de exportação, olhando para novembro, Chicago a 10,67, considerando o prêmio da semana passada, porque essa semana a gente não teve abertura de prêmio, seria soja no porto a 142. Quando a gente olha para março, considerando também o prêmio da semana passada, na verdade não, né? Na verdade março tem prêmio para março 21, até uma relativa alta, uma pouca alta em relação à semana passada. A gente tem soja no porto futuro 133. Aí se o seu frete aí para o porto for R$15, o que seria essa soja na sua porta? Para a soja disponível, 127. Se lá em março, frete seu aí para o Porto de Santos seria R$20 a saca, o que seria essa soja na sua porta? 113. Ronaldo, entendi o número, mas não entendi como é que você fez esse cálculo. Não preocupa, dentro da Royal Rural a gente oferece essa calculadora para você de uma forma bem prática. Você não precisa ficar indo atrás de Chicago, atrás de prêmio, atrás de dólar. A calculadora já vai trazer tudo para você automático. Você coloca ali qual é o mês que você quer calcular e ela já traz tudo para você prontinho. Então, essa é uma ferramenta que quem está dentro da consultoria da Royal Rural tem ela na palma da mão todos os dias.
e é o principal termômetro que nós podemos esperar pela frente. Vou seguir. Olhando para o milho, a gente também teve prêmios de milho sendo retirados do mercado, não há intenção de compra para novembro, e aí a paridade para o milho cai de 66, 67, que a gente estava trabalhando há muito tempo, para 65 e 77. Vamos dar uma olhada aqui para o movimento das exportações, porque na segunda-feira a gente não teve a divulgação da SECEX, ela ficou para terça-feira, dia 28. E é importante essa divulgação porque ela é praticamente uma prévia do que vai ser o fechamento de outubro. Quando a gente pega o número do line-up, o line-up até sexta-feira, até segunda-feira, estava dizendo para a gente o seguinte: 4 milhões e 500 mil toneladas de milho embarcado. 18 dias úteis até essa divulgação. Então a gente tinha uma média de embarcado de 254 mil toneladas por dia. Se saiu 4 milhões e 500 em 18 dias, 254 mil toneladas por dia. Multiplicando aí pelos dias que faltam, somando ao que já saiu, nós fecharíamos outubro em torno de 6 milhões de toneladas. Na verdade, um pouquinho abaixo, 5,8. Essa não é uma projeção. Esse é um cálculo considerando a média diária de embarcados pelo line-up. É um número ruim? Não, está perto de 6 milhões de toneladas, mas também não é um bom número. Era para a gente embarcar pelo menos 6 milhões de toneladas em outubro. Quando a gente olha para o line-up, ele está nomeando 6. Mas o número de embarcado diz para a gente que pode ser difícil de alcançar esse volume. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, você vai ajudar muito a gente aqui. Toda vez que tem um comentário ali, é um estímulo para a gente continuar aprimorando aqui o nosso conteúdo. Você pode ter certeza que toda semana a gente ficou um tempo parado justamente para trocar os aparelhos, para não perder qualidade e vou me esforçar para estar trazendo esses conteúdos mais cedo para você. Então, por favor, ajuda a gente, deixa a sua curtida e o seu comentário. Olhando para o plantio de soja, nós alcançamos 32%, o ritmo desacelerou, justamente por causa do clima. E quando a gente olha para o clima, Laninha já está entre nós, você deve estar acompanhando aí nos noticiários. E o que o Laninha traz para a gente? O primeiro temor do Laninha é a intensidade, se ele é um Laninha severo ou se ele é um Laninha fraco. O que representa? Quando se fala Laninha, você fala em menos chuvas na região sul do Brasil, inclusive a Argentina, que está lá embaixo, e mais chuvas na região centro, norte, nordeste, centro-oeste também pega mais chuvas. Só que se a gente tivesse um Laninha forte, como a gente tem a intensidade ainda prevista de um Laninha fraco, a gente ainda está vendo chuvas no sul, mas uma característica do Laninha, que essa sim está se mostrando 100%, é a alteração dos mapas. Os mapas estão mudando muito, quase que todo dia você tem uma atualização diferente para mapa. Então hoje, o que os mapas estão mostrando? Começa a pintar ali um volume de chuva um pouco mais significativo no dia 31. Em Goiânia mesmo, nessa segunda-feira, não tinha chuva marcada e choveu. Não é aquela grande chuva, mas deu uma aliviada. E aí, esse clima ele é terrível, porque fica aquele clima abafado, vem uma chuva, você acha assim, aliviou, e logo em seguida a temperatura volta a subir. Mas, quando a gente olha para o dia 2 de novembro, aí sim os mapas já trazem volumes maiores, significativos para a evolução das lavouras. E aí você vê que pega praticamente todo o Mato Grosso, todo o Goiás, Minas, que ainda está faltando ali, ela no dia 31, Minas recebe um pouquinho mais de chuva, mas no dia 2 ali, as chuvas de Minas é um estado que está preocupando bastante a gente, mas quando a gente olha no acumulado da semana, do dia 1º ao dia 5 de novembro, aí a gente já tem um mapa mais bonito. Então é isso ainda que está sustentando o mercado. Essa dúvida do clima, mas os preços não derreteram ainda, porque os mapas estão mudando bastante e não subiram ainda porque as chuvas ainda estão presentes nas previsões. Chuva é uma questão incerta, o mercado vai precificar ela semana após semana, mas uma preocupação que a gente tem com o clima não é nem para soja. Soja, ela já está dando replantio, ela pode jogar uma janela um pouco para frente, mas quem está plantando soja, por exemplo, no início de novembro, vai colher essa soja em meados de março. Aí a grande preocupação é, sem sombra de dúvida, para a janela do milho. Como eu falei, é muita coisa para a gente conversar, não dá tempo para entrar em detalhes aqui. Toda segunda-feira eu vou fazer questão de responder 1 ou 2 comentários
a gente não tem tempo para responder todo mundo, mas eu quero agradecer o seu comentário. Como eu estou dizendo, esse trabalho nosso, ele só funciona se você comentar, se você curtir, se você enviar para alguém, senão não faz sentido a gente vir trazer esse conteúdo aqui. Se a gente está fazendo esse esforço para trazer é porque você tem nos ajudado. Então, muito obrigado a todo mundo que tirou um tempinho para deixar o seu comentário, e eu quero responder 2 comentários. Primeiro, o Alexandre, que sobre o vídeo passado, a gente tinha falado sobre o quadro de oferta e demanda do milho e sobre o consumo de etanol. Uma vez por mês, a gente vai trazer esse quadro especial focado em oferta e demanda, e o milho ele é mais volátil porque tem essas projeções, sobretudo do consumo de etanol. E aí o Alexandre fez a seguinte pergunta: se o estoque de passagem é 13 milhões de toneladas, primeira safra é 27, ele jogou um 27, a gente está estimando um pouquinho acima de 25, mas considerando aqui 27, e o consumo é 90, 100 ou 104, faltaria milho no meio do ano, esse estoque de passagem teria que ser maior? Bom, esse estoque de passagem, Alexandre, ele já é maior, muito maior em relação, é o maior estoque desde 2017. O que a gente coloca em risco aqui a possibilidade de faltar milho para o Brasil em 2026? É se a gente não produzir 142 milhões de toneladas. Esse é o risco. Então o estoque ele é relativamente confortável, é um grande estoque de passagem. Quando a gente coloca a relação estoque-consumo, você está falando de milho para mais de um mês. E aí logo emenda com a colheita da safra verão, já embica ali também na safrinha. O problema é se a safrinha não chegar a esses 140, 142 milhões de toneladas. Então esse é o risco para o mercado. E aí se a soja atrasa a colheita e aí atrasa a janela do milho, a gente já viu anos que atrasar a janela não foi problema, porque às vezes atrasou a janela de milho e atrasou a janela de chuva também, mas não dá para acertar isso. O certo é plantar logo ali em fevereiro no máximo e esperar as chuvas no seu ciclo regular. Então todo ano é isso, todo ano o quadro de oferta, o mercado fica apreensivo. E uma outra pergunta do Marcelo Vittar. Pergunta muito boa do Marcelo, mas infelizmente a resposta pode não ser tão agradável. O sorgo entra na conta de produção de milho para etanol? As usinas de etanol têm adquirido esse insumo também. Entra muito na conta. A gente mesmo aqui tem uma procura constante. 2024 a gente já sentiu esse aumento de demanda de sorgo. 2025 também, usinas pedindo para a gente, olha, traz sorgo aqui. A gente na Royal tem uma mesa de originação. E é um grande consumo, só que é impreciso, não existe esse dado, a gente não consegue quantificar, porque a usina ela toma essa decisão baseada em fatores internos, não é só em questão de mercado, é baseado também no maquinário que ela está usando, se ela vai mudar peneiras, alguma coisa nesse sentido. Então, é praticamente hoje impossível de quantificar o que as usinas usam de sorgo, o que elas usam de milho. Tem usina que não usa nada de sorgo. Então, eu já falei com várias usinas, muitos falaram, Ronaldo, pode colocar aí na conta 10%, a gente vai usar 10% de sorgo, outros falam 5%. Então, o compromisso aqui da Royal é a gente conseguir cada vez mais chegar numa precisão desses números. Mas hoje, Marcelo, já digo para você que qualquer número que sair de sorgo, ele não é um número real. Ele não tem uma metodologia muito precisa, é mais um chute mesmo. Então, a gente não consegue quantificar, mas respondendo para você, tem gente que não sabe que as usinas usam sorgo também, mas usam sim. Bom, vou finalizando aqui com o nosso assunto mais polêmico, quando eu trato aqui no Radar, eu deixo esse assunto para o final. Tem pessoas que não são do agronegócio e vêm aqui só para ouvir o que a gente está imaginando a respeito desses temas, que é o quadro político. E hoje eu vou encerrar falando bastante de política. A grande bola da vez é o Trump se encontrando com Lula e se encontrando com Xi Jinping. O encontro com Lula não trouxe ali um acordo definido, como se espera que aconteça com o encontro com Xi Jinping. Mas o que se espera, eu abuso dessa palavra, né, expectativa, espera, porque quem analisa mercado vive disso mesmo, de expectativas, é que na próxima semana já pode ser anunciado um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Por que não nessa semana? Porque todos os envolvidos ali que fazem um acordo estão voltados para a China. E aí eles estão tentando, assim que tiver a reunião com a China na quinta-feira, no dia 30, eles voltam final de semana para os Estados Unidos, saem ali da Ásia, eles vão para o Japão, vão rodar ali ainda a Ásia, e no final de semana voltam para os Estados Unidos, e aí sim, na próxima semana, vai os ministros do Brasil, Mário Vieira, Geraldo Alckmin, para Washington, e ali sim, na próxima semana, pode ser anunciado um acordo para o Brasil. Com a China,
agora o mercado tem cada vez mais certeza de que o acordo já está pronto. E aí o que isso implica? Os resultados a gente já começou a ver um pouco agora. Chicago sobe e os prêmios caem. Será que Chicago já subiu tudo que deveria subir? Será que já está tudo colocado no preço? Não exatamente. Porque o mercado tenta antecipar, mas não consegue precificar 100%, porque a gente não sabe o que vem esse acordo. Para finalizar, ainda dentro aqui do quadro político, eu quero trazer para você uma visão de mercado mesmo, porque isso pode impactar muito o dólar em 2026, e também uma visão eleitoral extremamente impactante para 2026, que ainda não está sendo discutida porque ainda não é oficial. Nós já tivemos o anúncio da aposentadoria do Barroso. Ele já disse que está saindo e já tem vários nomes ali para sua substituição, não vou entrar nisso agora. Mas há rumores políticos de que não vai ser só o Barroso que vai sair, que o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia também podem sair em 2026. O que isso implica? Eles iriam sair, a aposentadoria deles era mais para frente. Se eles cumprissem ali o tempo da aposentadoria, quem iria indicar o ministro substituto deles seria o novo governo depois do Lula. Se o Lula perder, e eu espero que perca, o próximo presidente anunciaria ali essas duas cadeiras. Mas o que está sendo, vou chamar de negociado, é que Gilmar Mendes e Carmen Lúcia também saiam em 2026, junto com o Barroso saindo agora em 25, para que o Lula indique esses próximos ministros. Isso muda o jogo, viu? Porque aí a gente tem um STF completamente aparelhado pelo PT. Olha só, Gilmar Mendes sairia em 2030, Carmen Lúcia em 2029, e estão cogitando sair agora. Olha, Gilmar Mendes indicado pelo FHC, Carmen Lúcia pelo Lula, Toffoli pelo Lula. Tá aí a lista, você tá vendo os nomes, dá um print aí. E aí você tem a primeira data, a data que eles entram, que eles são indicados, e a última data, a data que eles iriam aposentar. Alexandre de Moraes fica no poder até 2043. Aí o Cássio Nunes, o André Marques fica até 47, Zanin até 2050. São longas datas, né, Ronaldo? Está certo, porque é vitalício praticamente. E aí, se sai, isso aqui é um quadro hipotético, tá? Isso aqui não é uma confirmação exata, mas caso o Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes saiam e o Lula indique mais 2, além do que ele vai indicar agora junto com o Barroso, seriam 8 ministros indicados pela Dilma e pelo Lula. 73% do STF teria um quadro formado pelas indicações do PT. Lembrando que desses 8, um deles é o Fux, que já não está votando com as pautas do PT, tanto que ele não votou para condenar o Bolsonaro. Então, assim, a gente teria 7 ministros que seriam aliados do PT. Olha como isso é impactante. 2 ministros do Lula e um ministro indicado por Temer, que você sabe muito bem quem é, que é o Alexandre de Moraes. Então, olha como ficaria o quadro de governabilidade do Brasil pelos próximos 15, 20 anos. Porque quando a gente olha aqui a indicação recente, você tem o Zanin para ficar até 2050, você tem o Dino até 2050. Qual seria o critério do Lula acima de qualquer coisa? Juventude. Juventude e alinhamento político, para ficar muito tempo e alinhado com as pautas do PT. Eu vou encerrar por aqui, porque não dá tempo da gente aprofundar nesses temas, que são temas extremamente ricos em detalhes. Mas, Ronaldo, eu quero continuar a conversa, eu quero entender mais do mercado, quero falar com você para você me dar opinião mesmo, se compra, se vende, se espera, como é que eu faço? Tá aqui, ó. Você vai no nosso link, vai lá, royal.rural, tá aí várias formas de você entrar em contato com a gente. Tem um link aí onde você já pode preencher direto para cair direto na consultoria. Tem aí, você pode mandar uma mensagem ou ali em contato, que é o nosso WhatsApp. Então tá muito tranquilo. Antes eu tinha deixado meu número, que você tinha que ir lá e salvar ele para você receber a consultoria. Agora não, já está aí na nossa rede social, vai no nosso perfil, na página principal do royal.rural, você vai achar fácil esses links. Eu vou ficar por aqui, dizer para você, curte, comenta, compartilha, que você vai ajudar bastante a gente. Até semana que vem.